bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir a Hora do Estudo Bíblico hoje. Quero agradecer àqueles que incluem este ministério em sua mordomia. Agradecemos a Deus por cada lembrança das orações fiéis feitas pelos guerreiros de orações que contribuem para que este programa continue no ar. Continue a escrever para nós. Ore, e nós sinceramente oramos por cada um de vocês pessoalmente diante do trono da graça. Nós juntamos todos os pedidos e dizemos: Senhor, agora abençoa os pedidos de oração. Nós oramos por cada pedido individualmente e sua necessidade não é pequena demais para levar diante do Pai. Quero agradecer você que tem escrito para nós. Alguns de vocês têm sido uma fonte de encorajamento para mim. Veja que estou envelhecendo a cada ano. Eu já tenho um neto que se casou e isto quer dizer que em breve eu vou me tornar um bisavô também. Isso me coloca na categoria de alguém que já está envelhecendo ou então que já é um velho. Quanto mais tempo eu vivo, mais tempo eu aprecio alguns de meus irmãos e irmãs em Cristo. Se você é mais velho ou mais novo, confiamos que você vai nos escrever hoje e mandar o seu pedido de oração e sua contribuição, se puder, para ajudar no sustento deste ministério. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela santa palavra, a Bíblia, pelo Espírito Santo, seu autor e professor. Oramos para que a graça nesse ministério seja derramada sobre todos os que ouvem hoje o nosso programa. Deus, faça tudo isso valer a pena para o teu louvor e a tua glória. Que as almas sejam salvas e que os cristãos sejam fortalecidos na fé. E já te agradecemos de antemão em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora discutir esse assunto da existência de Deus. Existe um Deus? Se existe, como ele é? Será que podemos conhecê-lo? Como ele se revela ao homem? Bom, em nosso último estudo estávamos vendo o verso bíblico: no princípio criou Deus os céus e a terra. Discutimos esta frase, no princípio. Se refere ao princípio absoluto nas coisas criadas. Temos o correspondente em grego no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 1, onde lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta frase em João capítulo 1 tem a ver com o princípio absoluto, o começo, retrocedendo ao princípio material no universo. Mas Gênesis 1, verso 1, fala do princípio absoluto das coisas criadas ou do universo material. Temos aqui a abertura das Escrituras Sagradas, que são o ponto em que a mente humana naturalmente vai dirigir-se ao que se pergunta: o que foi o princípio de todas as coisas? Esta afirmação condensada em Gênesis 1:1 dá ao homem o que ele precisa. O princípio foi feito por Deus em sua criação dos céus e da terra com relação a este mundo. Simplesmente antes daquele tempo não havia existência alguma. Em outras palavras, Deus mesmo fez o ato criativo. Este nome em hebraico vem da raiz encontrada em árabe, significando temer. A palavra hebraica é Elohim. Quando você descobre a palavra Deus em sua Bíblia, com D maiúsculo e um D minúsculo, é a tradução do hebraico Elohim, e quer dizer aquele que é forte e fiel. Como já disse, há uma raiz árabe para se temer ou reverenciar. Não para ter medo, mas para ter uma reverência santa daquela pessoa. O que concebemos de Deus em Gênesis 1:1 como aquele que, por sua natureza e por sua obra criativa, provoca temor e uma santa reverência no homem, isto é, temor é reverência santa. A obra registrada em Gênesis 1:1 é uma forma notável de Deus apresentar as obras de seu poder e majestade. A onipotência de Deus faz brilhar todos os atributos neste relato da criação. Ele é aquele que é forte e fiel. Gênesis 1:1 sempre foi um grande verso e, a meu juízo, nos primeiros dias da igreja cristã, ele era muito conhecido. Esse foi talvez um dos versos mais fáceis que eu aprendi em minha vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aprendi nesse verso que existe um Deus
Isto é afirmado, mas jamais colocado em questão. Isso é declarado, mas jamais debatido. Não se discute a questão da eternidade ali, nem tampouco se havia o tempo ali ou não. Gênesis 1:1 nega o ateísmo. Não há discussão sobre a existência ou não de Deus. A Bíblia declara a existência de Deus. Gênesis 1:1 nega o panteísmo, que diz que Deus e a natureza são a mesma coisa. E há pessoas que creem nisso, que Deus e a natureza são a mesma coisa. Depois, em Gênesis 1:1, há a negativa do agnosticismo, que diz que Deus não pode ser conhecido caso ele exista. Bem, Gênesis 1:1 nos diz, no princípio Deus. Como então o homem pode dizer, eu não sei se Deus existe? Depois, Gênesis 1:1 nega o fatalismo, que prega que o universo simplesmente aconteceu. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, meu filho John estava no ensino fundamental. Já faz muito tempo isso, hoje ele tem 36 anos. Ele chegou em casa, depois da escola, e disse que a professora de ciências afirmou que a Terra veio a existir pela combustão espontânea. A combustão espontânea, um pequeno pedaço explodiu e o Sol e a Terra foram formados. Bem, a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E isso nós aceitamos. Acho maravilhoso ler em Gênesis o relato da criação sendo estabelecida na mente e no coração o fato de que existe um Deus. Deus criou o universo material, segundo o verso 1. Ele criou toda a vida animal, no verso 21, e o homem, no verso 27. Deus vem em primeiro lugar. No princípio, criou Deus. Saiba que eu jamais poderia ser evolucionista e cristão, pois a Bíblia não abre espaço em lugar algum para a evolução. Lemos em Gênesis 1:27, assim Deus criou o homem, Elohim, aquele que é fiel e forte, o que deve ser reverenciado e fiel, adorado e amado pelos homens, aquele que criou os homens. Mais uma vez, eu digo com ênfase, eu jamais poderia aceitar a teoria nunca aprovada de Darwin, a evolução. Alguns anos atrás eu me lembro de ter encontrado um poema que memorizei. Diz assim: 2 macacos sentados num coqueiro discutindo coisas que ouviram. Um disse para o outro, veja só o que dizem por aí. Andam dizendo algo que não pode ser verdade, que o homem descende de nossa nobre raça. A própria ideia em si já é uma desgraça. Jamais o macaco abandonou a mulher, arruinou a vida dela ou deixou os filhos com fome. Jamais se soube de uma mãe macaca que deixasse seus filhos com os outros ou passasse eles para frente para outros tomarem conta, a ponto de nem o bebê saber quem era mais a mãe. Outra coisa que jamais se soube, o macaco que construísse uma cerca em volta de um coqueiro para que os outros não comessem. Porque se eu colocasse uma cerca em volta dessa árvore, a fome iria forçar você a roubar os meus cocos. Temos uma outra coisa que um macaco não faria, sair à noite para encher a cara, usar uma arma de fogo ou uma faca, roubar a esposa do próximo, deixando o macaco sem sua macaca. Bem, pode ser que o homem tenha vindo de qualquer coisa atroz, menos de nós. Essa poesia é um pouco engraçada, mas eu gosto dela. Ela expressa como me sinto sobre a criação narrada no Velho Testamento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Voltamos agora para o Velho Testamento, já visto tantas vezes em nossas séries, mas, nesses estudos introdutórios, queremos usar também o Novo Testamento. O Novo Testamento, da mesma forma, fala no testemunho da criação, referindo-se à existência de Deus. Romanos 1, verso 20, lemos: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 20. Este verso ecoa ao testemunho do salmista. O caráter de Deus e seus atributos são coisas invisíveis, que são claramente vistos no que ele faz, assim como as características dos homens manifestam o que eles são. Você poderá dizer o que é um homem pelo seu coração, consciência, pelo seu comportamento, pelas suas ações e pelo seu testemunho de Deus naquilo que faz e produz. Temos aqui uma pergunta que muita gente faz. É possível realmente ver o invisível? Num certo sentido, eu creio que sim. No entanto, não podemos conhecer a natureza e o caráter do coração de um homem. Sabemos apenas o que vai no interior do homem enquanto observamos suas palavras e suas ações. Agora, se é verdade, e eu sei que é, até mesmo o Deus invisível traz as manifestações externas de seu poder e sabedoria.
A criação é um poema de Deus escrito de uma forma que claramente manifesta a divindade em sua onipotência e divindade eterna. Aquelas manifestações de Deus na criação não são meramente relativas em grau, mas são absolutas e juntas elas aniquilam a ideia da personalidade ideal. Depois temos a medida dos comuns ou conhecimento universal sobre Deus, enquanto a revelação natural de Deus não é completa, ela sempre existiu fora do cristianismo. Certamente Paulo nem mesmo aludiu qualquer ideia sobre o homem natural como tendo uma habilidade natural de encontrar seu caminho para Deus, mas ele coloca que o homem natural tem um conhecimento natural do fato da existência de Deus. A visão cristã de Deus é muito mais inclusiva que qualquer teologia natural. Mas o que concluímos dessa frase de Paulo em Romanos 1:20 é que a teologia natural, de fato, assume uma posição teísta. E quero acrescentar ainda duas coisas a serem descobertas pela inteligência nas coisas que foram feitas. Primeira, há um poder eterno e segundo, não é uma força física cega, nem tampouco um espírito panteísta da natureza, mas uma pessoa divina, uma pessoa consciente cuja energia sustenta o universo que nos cerca. Como alguém pode olhar para o vasto universo estrelado de Deus, para os céus, e negar que haja um Deus? Queridos, a ordem perfeita do universo exige a existência de um Deus pessoal. A criação exige um Criador. A chance de que o universo tenha sido criado pela combustão espontânea e passou a existir por causa é tão grande quanto esta Bíblia que está em minhas mãos tenha passado a existir fruto de uma explosão na gráfica onde ela foi impressa. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 11. Há duas afirmações no capítulo 11 de Hebreus que acrescentam aquilo que já falei até aqui. Verso 3. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, aqueles heróis da fé em Hebreus 11, cujos nomes ocupam a maior porção deste capítulo, não tinham Bíblia dizendo que Deus criou os céus e a terra. Hoje nós temos a Bíblia e sabemos que Deus criou os céus e a terra, pois a palavra de Deus nos diz isso. Naqueles dias, eles não tinham a Bíblia e, mesmo assim, para esses antediluvianos e patriarcas, pela fé, viram a assinatura de Deus em cada parte de sua obra. Todas as vezes que as provas da vida caíam sobre os santos do Velho Testamento, tentando-os com as dúvidas, ou se a prosperidade ou boa sorte sorria para eles, tendendo a levá-los a se esquecer de Deus, sua fé levou à ação sobre o mundo visível. O universo físico jamais foi um obstáculo para o homem de fé, mas sim para o incrédulo e cético. Eles possuíram uma grande riqueza e já livraram muitos de muitos buracos somente olhando para o vasto universo e se apegando a Deus. Eu digo que esta é uma mente atrofiada que pode olhar o mundo que foi organizado, planejado e sustentado e ainda assim se recusa a crer em Deus. Qualquer um que leia o livro de Jó vai certamente se convencer da extensão do conhecimento de Deus e da criação que alguns homens tinham antes mesmo que houvesse a Bíblia. Olhe um verso que nos fala de Moisés dizendo que, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Hebreus 11, 27. Você já percebeu esta afirmação em Hebreus 11, 27? Veja isso em sua Bíblia. Veja que aquele que é invisível. Este é um grande e estranho paradoxo. Como você pode ver alguma coisa que é invisível? Isso não é uma contradição, é um paradoxo. Há uma diferença entre contradição e um paradoxo. Não há contradições em sua Bíblia, amado, mas há alguns paradoxos na Bíblia e este certamente é um deles. Vendo aquele que é invisível. Mas não totalmente para uma mente honesta e inquiridora, esta é uma frase estranha. Uma afirmação pode parecer, mas não é necessariamente absurda. Pela fé, Moisés viu a Deus que é invisível. Existem certas coisas no cristianismo que podem ser compreendidas em parte exteriormente. Isto é para aqueles que estão fora da fé cristã. Há aquelas coisas, e acho que muitas delas, que não podem ser compreendidas até mesmo depois de se tornar um cristão, mesmo depois de nascer de novo. Parece até absurdo que milhões tenham encontrado uma realidade abençoada, tanto dentro como fora da fé cristã. Este é o fato da existência de Deus.
Moisés não foi o único homem que conseguiu ver o invisível. Essa distinta apreensão de Deus tem sido partilhada por muita gente hoje. Em todas as coisas da criação que os olhos da fé observam, existe aquela dúvida que o ceticismo jamais poderá ver. Elas veem a Deus. No sul da Califórnia houve um severo período de chuvas. Eu suponho que em janeiro, fevereiro e também no início de março, vimos a chuva no sul da Califórnia como os habitantes jamais viram antes. Para falar a verdade, novos registros de precipitação foram estabelecidos naquela área, e ao ver isso pude ver as mãos de Deus agindo em sua criação. Agora estamos sob uma severa seca, e alguns cientistas já estão predizendo que não haverá água suficiente para sustentar a vida. É ridículo chegar a esta conclusão. Estes cientistas não conhecem a Deus. Em todas as pesadas chuvas que vejo, sim, há muito prejuízo, inundações e deslizamento de terra, mas, amados, a chuva era essencial, ela é necessária, e eu vejo a mão de Deus agindo. Nas mãos de Deus temos um lindo arco-íris. Lembre-se disso. Eu gosto de crer que este verso nos ensina que Moisés desafiou ao faraó porque ele cria na obra de Deus e deixou o Egito porque sabia que Deus o amava e cuidava dele. É nisso que eu creio. Eu creio que o mundo foi criado por Deus, que me amou e deu seu filho Jesus para morrer por mim. Temos no Novo Testamento algumas evidências definidas da existência de Deus e podemos ver o invisível. Há uma coisa que eu gostaria de discutir neste momento. Isso é o que vou chamar de a organização do universo. Já foi colocado por outros que a maior descoberta de toda a ciência é a organização de nosso universo. As mais novas e mais avançadas descobertas da nossa ciência repetidamente confirmam este fato de um universo organizado. Vamos ilustrar. Considere a relação Terra e Sol. A maior distância da Terra e o Sol é de 52 milhões de quilômetros, e isso é chamado de afélio. A menor distância da Terra é de 146 milhões e 900 mil quilômetros, e é chamado de periélio. A distância média da Terra e do Sol é de 148 milhões 592 mil quilômetros. O diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o diâmetro da Terra e irradia tanto calor quanto a queima de 11 trilhões de toneladas de carvão. Sabemos que nossa pequena Terra está em constante movimento. Enquanto parece que o Sol e os outros corpos celestes estão em movimento, não percebemos o movimento da Terra, embora a Terra, quando se move com tudo que há nela. Considere a possibilidade de uma catástrofe na Terra e uma destruição final de toda a vida, se a Terra saísse de sua órbita em torno do Sol. Se a Terra se movesse em direção ao Sol, toda a vida seria consumada pelo calor. Mas se, por outro lado, a Terra se distanciasse do Sol, todos nós morreríamos congelados em pouco tempo. O sistema solar é composto do Sol e de 9 planetas que dão voltas em torno dele. Eles são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eles são acompanhados por 28 luas, alguns milhares de planetoides e alguns cometas, e um grande número de meteoros que compõem uma grande família. Cada planeta do sistema solar está em movimento e cada corpo celeste continua em seu movimento de rotação elíptica. Júpiter, o maior de todos os planetas deste sistema, é mais de 1.300 vezes maior que a Terra e maior que os outros componentes de todo o resto do sistema solar. Ele tem uma velocidade equatorial de 48 mil quilômetros por hora. Quanto tempo esses planetas já existem, nenhum homem pode dizer. A maravilha é a precisão que eles têm numa ordem perfeita. Qualquer cientista vai dizer a você que existe uma ordem no universo pré-estabelecida. Agora, o gigantesco Júpiter torna-se um anãozinho diante do gigantesco Betelgeuse. Esta estrela vermelha proeminente no céu é mais ou menos 450 vezes maior que o Sol. Nossa estrela, quando comparada a grandes estrelas do universo, é como se fosse um grão de areia diante de uma grande abóbora. De fato, se o Sol fosse o centro do universo, a órbita da Terra e Marte estaria ainda na superfície externa de Betelgeuse. Podemos ver nos céus outra estrela tremenda, uma estrela notável chamada Antares, com um diâmetro de 480 milhões de quilômetros. Pense nisso.
Antares está tão longe de nós que os raios que vemos hoje foram emitidos há 250 anos atrás, e estes mundos jamais colidem. Que maravilhoso quando eles obedecem a uma lei de organização estabelecida. Exercite a sua mente um pouco mais sobre as galáxias. Todos nós, às vezes, ficamos maravilhados com a Via Láctea. Esta é a nossa galáxia e consiste de bilhões de estrelas. Em Jeremias 33, 22, temos o exército dos céus que não pode ser contado. Vista da Terra, as estrelas individualmente parecem muito perto, mas, na verdade, estão no coração dessa nuvem de estrelas. Estão a milhões de quilômetros entre elas. Pense nisso, amigos. Há milhões de galáxias no vasto espaço exterior do universo. Os cientistas nos dizem que estas estrelas sempre estão girando em torno de outras estrelas, fazendo com que girem em torno de sua própria inércia, empurrando seus vizinhos para todos os lados, algumas a uma velocidade de 230 km por segundo. Nosso Sol, que arrasta os planetas com ele, viajando desajeitadamente a uma velocidade de 20 km por segundo, que é 67 mil km por hora, movendo-se a passo de tartaruga se comparado com as estrelas do espaço exterior. Ainda assim, amados, não há colisões que possam provocar uma reação em cadeia e explodir o universo. Nenhum homem pode questionar a organização do vasto universo e jamais negar o poder por trás dele. Como vamos entender esta organização do universo? Vamos ver isto em nosso próximo estudo. Creio que você vai trazer a sua Bíblia e o seu caderninho para se juntar a nós nesses estudos sobre a existência de Deus. Como podemos conhecê-lo? Estamos estudando sobre o testemunho de Deus na criação e, partindo deste ponto, vamos nos encontrar de novo em nosso próximo programa. Se Deus assim permitir, vamos voltar no mesmo horário e na mesma emissora. Continue olhando para cima. Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.